Boa noite a todos os filhinhos e filhinhas do Pai Celestial. Todos são muito bem-vindos à casa do Senhor. E que bonitinho que você está aqui. Talvez meio cansadinho pela luta do dia, do trabalho, dos estudos, mas parabéns por mesmo assim você decidir vir à casa do Senhor. Talvez alguém tenha vindo para cá direto do trabalho. Parabéns por essa iniciativa. Talvez esteja até com fome aí, mas que bom que sua fome espiritual está maior do que a física. Que Deus te alimente, que você receba o que veio buscar, que você receba o pão do céu para lhe fazer um homem, uma mulher, uma pessoa cada vez mais feliz e realizada. Eu cumprimento também os que estão nos acompanhando pela internet. Não veio aqui, preferiu ficar aí na boa, né? Jogado no sofá, mas tá bom. Mesmo assim você está com a gente. Nós estamos unidos, você está longe dos nossos olhos, mais perto do nosso coração. Deus lhe abençoe. Parabéns a você também por reservar esses minutinhos para estar na presença do Senhor e não deixe que ninguém aí lhe atrapalhe, tá bom? Fique ligado aí, concentrado na adoração a Deus, como nós também aqui estamos. Alguns têm me perguntado sobre o quarteto. Eles vão estar aqui no próximo final de semana. Sexta-noite, sábado de manhã, e vão fazer um musical sábado à tarde. Então vai ser maravilhoso. Vai ser a segunda apresentação do quarteto Arautos do Rei com a nova formação. É que o pastor Denis Versiani, que era o barítono do quarteto, ele atendeu um outro desafio na sua vida ministerial, e nós agora estamos com um novo barítono, o pastor Éder Ferreira. E eles estão ensaiando muito nesses últimos dias. Tivemos há cerca de 15 dias, uma viagem para Palmas, no Tocantins. Foi a primeira apresentação deles. E aqui nesse final de semana vai ser a segunda. Então, vamos nos preparar. Eu tenho certeza que vão ser momentos muito bons. Deus tem usado de forma extraordinária esses ministros de louvor. E quanto ao mais, tudo bem. Vamos para frente em nome de Jesus, né? A vida não é um mar de rosas para ninguém. De vez em quando parece um espinhozinho aqui e outro ali, não é? Mas vamos para frente. Deus vai curando nossas feridas, confortando nosso coração e nos dando forças para prosseguir. Vamos orar assim como estamos? Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder compartilhar a Tua palavra. E te peço, Senhor, usa-me para a Tua glória, Pai. Abençoa todos que estão aqui no templo, todos os que acompanham pela internet. Que a Tua palavra seja luz e bênção para a nossa vida. E que os corações sejam confortados, sobretudo daqueles, Pai, que estão precisando um pouco mais e por isso estão clamando a Ti. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero convidar vocês para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5. O pastor Ronaldo não está conosco hoje porque ele foi atender uma convocação da associação, da administração da igreja, mas quando conversei com o pastor Ronaldo sobre essa semana, ele me disse outro dia assim: Gilson, eu gostaria que fosse uma semana assim com um cunho evangelístico. Quando o pastor diz assim, ele está dizendo: olha, eu gostaria que você preparasse mensagens não apenas para membros da igreja, mas para convidados, para amigos da igreja. Então, pensei realmente em temas assim que sejam significativos para nós, que já somos crentes, e alguns aqui já de bastante tempo, mas que sejam mensagens também relevantes para os nossos amigos, conhecidos, parentes, que não são adventistas, ou que talvez já foram membros da igreja, mas hoje estão distantes do caminho. Então eu quero aproveitar o ensejo e pedir a vocês, quando lembrarem,
façam convites para quem você conhece, que é do seu convívio e que não é da igreja, ou que talvez já foi membro da igreja, mas você sabe que hoje não tem congregado mais. Convida. Diz, olha, está tendo uma semana lá na igreja e eu quero convidar você para estar conosco. Como eu disse, todas as mensagens, especialmente dessas noites, têm sido assim com a intenção de alcançar também esses nossos queridos. Então, tendo a oportunidade, fale com alguém, liga para alguém, conversa pessoalmente, diga, olha, vai lá, vai em uma dessas noites, todas as noites, às 7 da noite até sexta e sábado de manhã, nos 2 cultos, a gente faz a conclusão. Inclusive, algo que também contribui, para motivar muitas pessoas, tem a ver com a música. A gente tem boa música aqui na igreja e teremos também boa música no final de semana com o quarteto. Então vamos fazer contato com essas pessoas queridas e deixar que Deus faça a obra dele. Muito bem, livro do Gênesis, capítulo 5. O título na minha Bíblia, a minha Bíblia é a Nova Almeida e Atualizada, a versão. Na minha Bíblia o título está assim, Descendentes de Adão. Mas tem uma outra Bíblia que tem assim, Genealogia de Adão. Eu me lembro quando eu era garoto, e fazendo o famoso ano bíblico, aquele desafio de ler a Bíblia, completa, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, eu fiz o propósito de ler e, graças a Deus, consegui, alguns anos seguidos, fazer a leitura completa. Mas quando chegava nessa parte de genealogias, eu achava difícil, assim, demorado, e me incomodava. E uma vez, conversando com um irmão da igreja, um ancião da igreja, eu disse, eu gosto de fazer o ano bíblico, mas quando chega essa parte de fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, eu acho ruim porque demora muito, porque tem uns nomes muito complicados. Aí sabe o que foi que ele me disse? Ele disse assim, Gilson, essa parte não precisa ler não, salta. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, que legal. Ai, ai. Ele falou, não, pode saltar, essa parte aí você salta. Você dá uma olhada assim em geral, mas pula, porque não tem muita coisa mesmo, não. E como a minha ideia era ler tudo durante o ano, vocês sabem que uma leitura assim rápida, a gente fica feliz por ter conseguido o alvo, mas não produz muito, não é? O melhor é ler menos, mas ler com mais atenção e buscando entender o texto e refletir no texto. Mas a minha ideia era ler ligeiro, era ler tudo, era conseguir o alvo. Por isso, quando o irmão me disse, olha, na parte de genealogia você salta, eu falei, beleza. O que eu achava que era ruim é bom, porque assim eu ganho tempo e leio mais rápido. Mas olha, é incrível como até nas genealogias Deus tem mensagem para a gente. Quer ver só essa aqui que interessante? Gênesis capítulo 5. Vou ler primeiro os versos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher. Os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Quando a gente analisa esse texto de Gênesis capítulo 5, a gente vê que o período aqui de tempo que é coberto por essa genealogia é de aproximadamente 1.500 anos. Na sequência, vocês vão ver que de Adão até Noé são mencionados 10 patriarcas, ou seja, 10 homens que se destacaram em suas gerações. São 10 gerações de Adão até Noé, e em cada uma dessas gerações é apresentado o nome de um homem que de alguma maneira se destacou como patriarca. Mas o texto começa assim: no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. A primeira mensagem já é essa: nós somos criados pelo Senhor. Nós não somos resultado de uma geração espontânea, nós não somos filhos da evolução, de uma série infindável de coincidências, nada dessas tolices humanas, dessas especulações humanas, muitas vezes fruto da arrogância do ser humano que quer ser independente, quer ser superior a tudo e a todos. Deus nos criou, nós temos uma origem sublime e nobre.
Segundo ponto, o texto diz assim: Deus criou homem e mulher. Primeiro fez o homem, tipo assim de um rascunho. Depois Deus aperfeiçoou e fez a mulher, a obra-prima da criação de Deus, o ser mais lindo de todas as criaturas que Deus formou neste mundo. Olha, fazendo minha média, tentando recuperar a minha imagem, né? Com as nossas santas irmãs. Mas, de fato, coisa fofa é mulher. Coisa linda. Deus abençoe nossas irmãs queridas. Bom, mas a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher e os abençoou. Abençoou aqui é no sentido de que Deus uniu. Deus casou. E aí agora, versos 3 e 4. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome Sete. Já tinha tido outros filhos, e depois de Sete teve também outros, mas como eu disse, aqui em cada geração é mencionado o nome de um patriarca que de alguma forma se destacou. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. No plano original de Deus, poderia dizer que duas características marcariam a vida humana: casar e procriar. Adão nasceu diretamente das mãos de Deus, foi unido à sua esposa pelo próprio Deus, casou-se, e aí teve o privilégio de procriar, de gerar filhos e filhas. No plano original de Deus, duas marcas da vida humana, além, é claro, de muitas outras, mas seria: o ser humano nasceria, viveria e depois se casaria. Esse é um momento marcante da vida. E o segundo momento extraordinário, o privilégio de procriar, de gerar filhos. Muitos aqui já viveram e têm vivido essas duas experiências, não é? Dizem que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Mas isso é bobagem, não é assim não. Casamento é bênção. Foi criado por Deus. E tudo o que é feito por Deus é para a nossa felicidade. Acho que até que eu já disse aqui no sábado, né? Pelo menos em um dos cultos eu lembro que eu falei isso. O problema não está no casamento, o problema está nos casados. É que depois do pecado a gente passou a ter uma natureza essencialmente orgulhosa e egoísta. Essa é a razão porque muitas vezes nós sofremos no casamento. Sofremos por causa da nossa própria natureza e da natureza do nosso cônjuge. Mas quem consegue superar a sua natureza infeliz, pecaminosa, consegue estabelecer uma relação harmoniosa e feliz no casamento. Dizem que quem casa não pensa e quem pensa não casa. Tem muita pressão aí em cima de casamento, não é? Há também quem diga que casamento é assim tão interessante que quem está fora quer entrar e quem está dentro quer continuar. É assim que dizem? É assim não. Mas não acreditem no que se diz por aí não, tá? Isso é tudo intriga da oposição. Isso é tudo gente querendo desfazer o que há de mais lindo que Deus fez, que é a família. Bom, Adão nasceu, viveu, casou, gerou filhos e filhas, mas no finalzinho do verso 5 diz assim: todos os dias da vida de Adão foram 930 anos, é difícil até imaginar, não é? Um indivíduo viver tanto. Mas no finalzinho diz assim: e morreu. E se você analisar, todos os outros terão no final da descrição da sua curta biografia a expressão e morreu. Deus criou a gente para a morte? Claro que não. Mas a morte tornou-se a maior certeza da vida depois do pecado. Depois da descontinuidade da relação do homem com Deus por conta da desobediência, nós perdemos o direito à imortalidade.
Deus nos criou para a imortalidade? Claro que sim, porém uma imortalidade condicionada à nossa união com Ele, que é imortal, que é eterno, que é a fonte da vida. Por isso que Deus disse para os nossos primeiros pais, para Adão e Eva no Éden, se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Não é que Deus ficaria chateado e iria matá-los, mas é porque Deus sabia que com a desobediência os próprios seres humanos se afastariam dele. E afastados da fonte da vida, que é Deus, passamos a estar condenados à morte. Seria também muita petulância nossa, não é? Querer ter vida imortal longe de Deus, da fonte da vida. E, aliás, tem muita gente que tem esse pensamento por aí, que é imortal, mas pensar não custa nada, não é? Na carta aos Romanos, capítulo 5, no verso 12, está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depois do pecado, a maior certeza da vida passou a ser a morte. Eu sei que é ruim ouvir sobre isso. É chato pensar sobre morte. A gente não gosta de falar, de pensar sobre isso. Até porque o que nós gostamos é de viver, não é? Viver é bom, viver é legal. Viver é tão bom que mesmo com as durezas, sofrimentos e dificuldades da vida, a gente quer continuar vivendo, não é? A pandemia veio aí, e aí ficou aquela questão, vacina, não vacina. Alguns optaram por não se vacinar, e claro, a gente respeita quem teve ou tem esse tipo de pensamento. Todo mundo é livre, não é, para pensar e agir da forma como entende que está mais correto. Mas eu confesso para vocês que eu não vi a hora da vacina chegar, porque eu estava com receio dessa tal de Covid. Até porque eu vi tanta gente querida falecer, não é? E aí, quando chegou o dia da vacina, o meu dia, 14 de junho, parece, de 2020, ou foi 21? Acho que foi 20, né? Foi 20. Lá estava eu, cheguei com minha esposa para tomar a primeira dose. E aí, quando nós chegamos, tinha uma fila quilométrica. E minha esposa me olhou e disse: já sei, vamos embora, não é? Porque ela sabe que eu detesto fila. E uma filona, então. Aí ela disse assim: vai desistir, não é? Vamos embora, não é? Eu falei: eu não saio daqui, só saio daqui morto. Eu vou ficar. E ela disse: é sério, vamos ficar. Era 10 horas da manhã, e deu 11, e deu meio-dia, e deu 12:30. E a gente foi ficando azul de fome, e a fila andava muito pouco, até que já mais de 13h chegou a nossa vez. E quando cheguei lá, entrei lá numa tendazinha, o moço disse assim: o senhor prefere ir no braço direito ou esquerdo? Eu disse: um em cada. Ó, e eu morro de medo de agulha. Se tem um sujeito que tem medo disso, sou eu. Mas eu estava afim de receber a vacina, porque eu não queria morrer, não é? E até hoje não quero. Eu gosto de viver. Mesmo que às vezes a gente sofra, a gente gosta de viver, porque Deus nos criou para a vida. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, Deus pôs a eternidade no coração do homem. A gente gosta de viver. Mas olha, irmãos, uma coisa que eu fico pensando: se é bom viver mesmo com tanto sofrimento e tantas tristezas, imagine você como vai ser viver quando Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Imagine você como vai ser viver quando nenhuma mais das consequências do pecado existir. Se viver agora é bom, Deus fica olhando para você e para mim e pensa assim: tadinhos, eles não sabem o que é vida. O que eles têm aí é uma gotinha de água, e água suja, poluída. O que eu tenho para eles é um oceano de águas cristalinas. Se eles já estão curtindo a gotinha de água suja, imagine quando eles tiverem o privilégio de desfrutar um oceano de águas cristalinas. Imagine quando eles tiverem o privilégio de entrar na eternidade. Aí é que nós vamos saber o que é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Adão gerou um filho à sua semelhança, e chamado Sete, depois gerou outros filhos e filhas, e
morreu. Sete gerou um filho chamado Enos. Sete teve outros filhos e filhas e depois morreu. Enos teve um filho chamado Cainã e teve outros filhos e filhas e depois morreu. Cainã teve um filho chamado Maalalel e teve outros filhos e filhas e depois morreu. Maalalel teve um filho chamado Jared e depois que gerou Jared teve outros filhos e filhas e depois morreu. Jared teve um filho chamado Enoque, teve outros filhos e filhas e depois morreu. Enoque teve um filho chamado Metusalém, e Enoque teve outros filhos e filhas e depois... Ó, a pegadinha. Morreu? Não morreu. Esse Enoque é estranho, não é? Por que que todo mundo nasce, casa, procria e morre? E ele nasce, casa, procria e depois não morre? Olha só, o filho de Enoque chamado Metusalém, por sinal foi o homem que mais viveu. Metusalém gerou um filho chamado Lameque, teve outros filhos e filhas, viveu 969 anos e depois morreu. Lameque gerou um filho chamado Noé, teve outros filhos e filhas e depois morreu. Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Pai e filhos passaram pela aventura extraordinária do dilúvio, mas depois do dilúvio Noé morreu. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tiveram filhos e filhas e depois morreram. Os filhos dos filhos de Noé tiveram filhos e filhas e depois morreram. Os filhos dos filhos de Noé tiveram filhos e filhas e depois morreram. E o tempo passou e as gerações foram se sucedendo e você nasceu. Talvez você, assim como eu, também já casou e já teve filhos e filhas. E depois você vai... Misericórdia. Mas te prepara, porque ela vem, e geralmente nem avisa. Ô pastor, fica falando isso não, calma, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus tem para você não é morte, o que Deus tem para você é vida. A sepultura não é a morada definitiva dos filhos de Deus. Nossa morada eterna é na casa do nosso Pai, na presença do nosso Senhor. A morte para os filhos de Deus é apenas uma interrupção temporária da vida. É só um descanso. Se bem que há quem diga, se morrer for descanso, prefere viver cansado. É que a gente gosta de viver, a gente curte viver, não é? Deus nos criou para a vida. Mas, irmãos, nós, filhos de Deus, ainda que não desejemos a morte, nós também não precisamos temê-la. Porque lembre-se disso, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos a Enoque aqui. Gênesis 5, versos 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o levou para junto de si. Moisés, o autor do Gênesis, coloca Enoque bem no meio aí dos patriarcas. Antes dele, nasceram, viveram, casaram e morreram. Depois dele, continuaram nascendo, vivendo, casando e morrendo. Mas Enoque nasceu, viveu, casou e não morreu. Gerou filhos e não morreu. Porque está escrito assim: não mais foi visto, porque Deus o levou para si. E por duas vezes nesses versos Moisés faz questão de insistir: Enoque andou com Deus.
Certamente outros antes dele e depois dele também andaram com Deus. Mas Deus, em sua soberania, decidiu levar Enoque para a sua eterna companhia e não o deixou passar pela morte. De modo que Enoque, assim como depois Elias, que também foi levado vivo para o céu, estes tornaram-se exemplos, representantes dos justos que estarão vivos na terra quando Cristo voltar a segunda vez e não passarão pela morte. Vamos agora a Hebreus capítulo 11. Aqui o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, faz referência a Enoque. E está escrito assim, Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado ou trasladado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé está escrito, Enoque foi levado, ou trasladado, levado para a presença do Senhor, a fim de não passar pela morte. Irmãos, a fé é o único elemento capaz de tirar o ser humano da rotina da morte para o caminho da vida. E quando eu estou falando aqui em fé, estou me referindo à fé no conceito bíblico, que é confiança em Deus. A fé é o único elemento capaz de tirar o ser humano condenado à morte por ser um pecador e colocá-lo no caminho da vida e vida eterna. Todos os seres humanos, inevitavelmente, caminham para a morte. Isso é só uma questão de tempo e morte eterna. Não há nada que o ser humano pode por si mesmo fazer para evitar esse seu trágico destino. No entanto, Deus providenciou um meio, e esse meio se realiza através do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pela fé recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sai da rotina da morte para o caminho da vida. Eu amo as palavras de Cristo que estão aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Eu penso que essas aqui estão entre as palavras mais fortes do nosso Senhor. João, capítulo 5, verso 24, Jesus diz assim: em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus diz assim, em verdade, eu lhes digo. Quando Jesus dizia assim, em verdade, é como se ele estivesse dizendo, olha, o que eu vou dizer agora para vocês, vocês podem anotar, podem marcar, porque isso é certo. Não que o restante não fosse, mas Jesus está agora dando uma ênfase em suas palavras, porque ele julga isso extremamente importante e certo. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus não diz assim, terá a vida eterna. Jesus diz, tem a vida eterna. Quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E Jesus diz assim, não entra em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem um jeito de sair da rotina da morte para o caminho da vida. E esse meio é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Você tem ouvido a palavra do Senhor e crido? Sim ou não? Você crê? Então você tem a vida eterna. Você passou da morte para a vida. Você dirá, pastor, então não falou que a gente ia morrer? Calma, vai morrer essa mortezinha aí, que é passageira. Se Jesus não voltar logo, vai.
Pode ter certeza, é caixão e vela. Aliás, vela não. Crente geralmente não usa vela. Mas o caixão é certo. Bom, tem flores para tornar o ambiente mais agradável. Mas, calma, não se assuste. Insisto, a sepultura não é sua morada definitiva. Você tem Pai, e o seu Pai é poderoso para ressuscitar você com um corpo novo, perfeito e glorificado. O seu Pai é poderoso para lhe dar vida e vida eterna. Quem ouve minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, nós temos a vida eterna. Nós passamos da morte para a vida, porque nós cremos em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Eu creio nisso, você crê? Então vamos nos alegrar, irmãos, pela certeza da nossa salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Você dirá, pastor, mas eu não mereço. Quem diz que você merece? Eu sei muito bem o que você merece, o mesmo que eu. Mas Deus não nos trata, irmãos, segundo o nosso merecimento, mas segundo a riqueza da sua graça. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Façamos como Enoque, andemos com Deus, até porque não há nada mais sublime na vida do que isso. Essa expressão andar com Deus é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Indica que a vida de Enoque foi caracterizada por sua devoção a Deus. Andar com alguém sugere ter amizade, companheirismo, intimidade, identificação, respeito, confiança, comunicação. O andar de Enoque com Deus nos diz que ele vivia em harmonia com a vontade de Deus. No profeta Amós, capítulo 3, verso 13, está escrito assim, está uma pergunta retórica, não é? Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? O andar de Enoque com Deus não foi uma experiência mística ou espiritualista. Enoque não fugiu para o deserto, para as montanhas, não se isolou como um eremita. Andava com Deus enquanto cumpria os deveres da vida diária, com a família e amigos. Seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e amigos eram beneficiados por seu testemunho, serviço e cuidados. Certamente entre Enoque e Deus havia comunicação, diálogo constante. Porque quando duas pessoas andam juntas, a conversa flui. E quanto mais conversavam e caminhavam, mais Enoque crescia, aprendia, tornava-se mais forte, espiritual e santificado. Você tem andado com Deus, você conversa com Ele, tem aprendido e amadurecido na sua fé. Você tem crescido em santificação, seu caráter tem melhorado. Finalmente, a amizade entre Enoque e Deus era tão grande, e a companhia de Enoque era tão agradável, que Deus o convidou para o céu. No período entre a criação e o dilúvio, a ida de Enoque para o céu foi o evento mais espetacular ocorrido, e encheu de esperança os fiéis de Deus daqueles dias, na certeza de que um dia o Senhor virá para livrar todos os seus filhos da morte eterna. Eu quero terminar com o texto aqui de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um texto conhecido, mas não custa lembrá-lo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E eu leio os versos 16 e 17. Está escrito assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz, porque o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Do mesmo modo como ele foi visto subir pelos apóstolos, ele será visto descendo. A segunda vinda de Cristo será visível, audível, gloriosa, majestosa, o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Paulo diz assim: então, quando for ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Antes mesmo de beneficiar seus filhos que estiverem vivos nesse dia, o Senhor chamará da sepultura aqueles que viveram e morreram confiantes nele. Você conhece alguém que viveu e morreu confiando em Deus? Você tem desejo de revê-lo, de reencontrá-lo? Ei, isso vai acontecer. Outro dia eu estava num cemitério, fui lá atender, um chamado para fazer uma mensagem numa situação de sepultamento. E eu fiquei olhando aquele monte de sepulturas e pensando assim, quantos filhinhos de Deus devem estar por aí. E como vai ser lindo o dia, irmãos. Já pensou? Em toda a terra, em toda a extensão desse planeta, quantos milhares e milhões estão no pó da terra, há décadas, séculos e até milênios, mas foram homens e mulheres que viveram e morreram confiantes em Deus. Você já pensou como será esse dia? Quando Deus, Criador e Todo-Poderoso, ordenar que todos aqueles, de todos os tempos e de todos os lugares da terra, que viveram e morreram confiantes nele, quando Deus Todo-Poderoso ordenar que eles se levantem do pó, com um corpo novo, perfeito e glorificado. Você pode imaginar como que vai ser isso? Você dirá assim, pastor, eu nem consigo, eu também não. Porque é coisa grandiosa demais, é coisa de Deus. É algo inimaginável, mas está escrito, será assim, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se os homens crerem ou não, no dia certo, na hora certa, o Deus Todo-Poderoso chamará os seus filhos que viveram e morreram, confiantes nele, Deus os chamará da sepultura. E você dirá, mas pastor, tem gente que não tem mais nem pó lá no chão. Claro que não tem. E Deus precisa de matéria pré-existente para formar algo. Deus vai chamá-los da sepultura, e eles ouvirão o chamado do Senhor, e eles ressuscitarão com um corpo novo e glorificado. E Paulo diz assim, e depois nós, os que ficarmos, ou seja, os que estivermos vivos na segunda vinda de Cristo. Nessa época, Paulo ainda imaginava que ele estaria vivo na segunda vinda de Jesus. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Outro dia eu preguei sobre isso e no final do culto uma senhora que não era da igreja, ela me disse assim, pastor, eu entendi tudo, só não entendi aquela parte que o senhor leu lá, que vamos subir para encontrar com o Senhor nos ares. E ela me disse assim, porque a gente não, como que a gente vai subir assim? Porque a lei da gravidade diz que todos os corpos são atraídos para o centro da terra, Deus vai fazer a gente flutuar de alguma forma, como vai ser, pastor? E eu disse, lembre-se que quem disse isso foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que criou os céus, a terra, o universo e todas as leis que regem o universo. O Deus que criou a lei da gravidade, Ele altera quando quiser fazê-lo. Porque Deus faz, desfaz e refaz quando Ele quer. Porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Se Deus disse que nós vamos subir para o encontro com Ele nos ares, nós vamos subir. Como é que a gente vai subir? Eu não sei, eu só quero subir. Aquilo que os seus olhos nunca viram e seus ouvidos nunca ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mesmo que você seja um sonhador, os seus sonhos jamais alcançarão a grandeza, a beleza, a maravilha daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam.
Deus nos abençoe. Pela fé, você sai da rotina da morte para o caminho da vida. Pela fé em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Você o recebe como seu Senhor e Salvador. E se você já o recebeu, você confirma isso agora na presença do Senhor e da sua igreja. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Eu peço que vocês se levantem, por gentileza. E você que está em casa aí, Deus abençoe você também. Vamos orar juntos. Pai querido, te louvamos, Senhor, por tua palavra que é tão maravilhosa. E nessa hora, Pai, humildemente nós todos te pedimos, ainda que sendo tão imerecedores, porque somos marcados pelo pecado, mas nós te pedimos, porque tu és nosso Pai, um Pai de amor e bondade, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a andarmos com o Senhor como Enoque andou, andarmos pela fé com o Senhor, a não nos afastarmos de ti, Senhor, da tua palavra, dos teus caminhos, da tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, crendo, recebendo Cristo todos os dias como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, para que assim, Senhor, saiamos da rotina da morte para o caminho da vida, que naquele dia glorioso, quando os salvos forem reunidos, se nós estivermos entre os que morreram e foram ressuscitados, ou entre os justos vivos que não passarão pela morte, isso é o que menos importa, Senhor. O que nos importa será estar na tua presença. O que nos importa será receber do Senhor Jesus Cristo o convite para a eternidade. Pai, eu te peço, abençoa todos que estão orando comigo, Senhor, aqui na igreja, os que estão em casa ou qualquer outro lugar. Renova a nossa fé, Senhor, para que nós vivamos pela fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.